Classificação histórica do Fluminense. O tricolor está nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025 após vencer a Inter de Milão por 2-0, gols do Germancano e o Hércules. Nesse vídeo vamos trazer aí a Renata Fã, o Cicinho, o Edu Dracena, debatendo aí a classificação do Fluminense. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto trazendo notícias atualizadas do Fluminense. O Flamengo tinha já saído, Botafogo a mesma coisa, e vem o Fluminense, faz um gol com 3 minutos de partida com o Germancano e depois tem a sua estratégia, criou mais oportunidades, teve gol anulado e aí o Hércules no finalzinho decreta esse 2-0 que, na minha opinião, refletiu o que aconteceu em campo, Edu Dracena. Refletiu, Renata, e o Fluminense poderia ter feito mais gols. Como você bem disse, criou chances. O Fluminense jogou determinado a fazer o que o seu treinador pediu, né? Colocou 3 zagueiros ali, colocando os jogadores bem posicionados, espelhando a equipe da Internacional de Milão. Então isso faz com que o treinador estudar o adversário. Tirar o chapéu realmente pro Renato, porque ele mexe no time, coloca os jogadores correspondem, né, o que ele pede. Isso faz uma diferença muito grande. E muitas das vezes aqui a gente nunca falou assim do Fluminense da forma que a gente está falando agora. Porque a gente esperava, tinha aquela dúvida ainda do Fluminense. Mas ontem o Fluminense mostrou que tem jogadores de qualidade, colocou a Inter de Milão no bolso, vou falar assim, no bolso realmente, e merecida a vitória de um Fluminense convincente como foi ontem. Olha, o Ronaldo aqui, claro, tem uma ligação, a gente sabe, já jogou no Fluminense, mas independentemente disso, você acreditava na classificação do Flu, pelo menos estava torcendo para isso. E não foi uma classificação aleatória qualquer, não. Foi uma classificação convincente. Do presidente do Fluminense, agora me fugiu o nome Mário dele. Bittencourt. Como é que é? Mário Bittencourt. Mário Bittencourt, que saca no começo do ano um cara que estava atrapalhando um grupo maravilhoso. O treinador, o tal de Mano Menezes, que inventou a bola. Treinador do Grêmio. Que inventou a bola, aliás, para ele inventou a bola. É tão simples ver como é que se joga futebol, com vontade, com garra, todo mundo ali correspondendo. E sem oba-oba, cada um fazendo a sua com alegria. Lembra? Como foi? Porque o presidente viu na hora e falou, não, peraí, eu tenho um grupo aqui, eu estou pagando uma folha aqui para os caras que gostam de jogar bola, que sabem o que é jogar futebol. E chegou o Renato Gaúcho com a sua expertise, com a sua malandragem, amigo, vamos jogar, vamos ser felizes. E chega no Ganso também, que era pro Ganso estar fazendo uma fumaça, e o Ganso está vendo que o time está fluindo, também está aceitando. Por quê? É conversa, de homem para homem, olhando nos olhos, falando aqui, estamos aqui para fazer a diferença. E vai entrar, todo mundo vai jogar. E o Fluminense está fazendo isso. E eu falei aqui do Henrique, né? Era o Hércules, bebê. Esse menino, eu já falei... Henrique, mais conhecido como Hércules. É o Hércules, esse menino, que alegria! E foi lá e fez o gol. Agora, o Fluminense está jogando o quê? Com amor à camisa. O torcedor está aceitando isso. E vou dizer mais, hein? Vamos ficar de olho agora, porque os europeus vêm aqui, pega a molecada de 17 e 18 anos. Daqui a pouco vai vir aqui pegar, sabe quem? O Fábio, com 44 anos. E o zagueiro, o zagueirinho aí, como é que é o nome dele? Thiago Silva, menino na zaga. Os europeus vão começar a pegar esses caras. Por quê? Jogam com vontade, com amor. E honraram a camisa do Flu. Aí, Snyder, bebido! E tinha 2 treinadores, né, Renato? Um dentro e fora. Renato Gaúcho e Thiago Silva dentro do campo. Também, bom. Que coisa linda. Ele dando instruções ali na paralisação, foi interessante. Agora, Cicinho, se tem alguém que corre um risco de estar no futebol europeu, é o Arias. Vem jogando há muito tempo, não dá para falar só dessa Copa do Mundo, mas o Arias tem sido um jogador em alto nível no Brasil há muitas temporadas e agora ele pode estar na mira, assim, no radar de alguém, chamou a atenção. E o Fluminense ontem, mais uma vez, viu o coletivo brilhar. Jogou mal contra o Mamelodi Sundowns e aí deixou tudo para essa partida tão importante, esse mata diante da Inter.
Renata, é verdade, o Fluminense está sendo moldado, né, nessas partidas difíceis, né, contra equipe grande. Então a gente vê o posicionamento do Fluminense, tem o Arias como a válvula de escape, digamos assim. Você vê que os jogadores do Fluminense o procuram dentro de campo. As principais jogadas passam pelo pé do Arias. Você vê que o primeiro gol do Cano é uma jogada dele. E de outro jogador também que é muito importante nesse esquema do Renato Gaúcho, que é o Martinelli. Na dividida ali, recupera a bola. Então, um gol no início dá confiança, sem contar as finalizações de fora da área. Então, é um jogador que dificilmente o Fluminense vai conseguir segurar ele, porque ele vem fazendo a diferença nessa equipe do Renato Gaúcho, que está surpreendendo a todos. Ontem a escolha foi por 3 zagueiros, funcionou muito bem, mas acho que não é só isso. A distribuição em campo, a concentração, a maneira como o Fluminense conseguiu um gol tão rápido. O Flamengo penou porque tomou 2 gols com 10 minutos do primeiro tempo. O Fluminense abre a contagem com 3 minutos e conseguiu facilitar a sua vida e segurar o time italiano. Segurar, Renata, e pelo o projeto que o Renato fez. Colocar 3 zagueiros, colocar ali 3 volantes ali na frente e fechou o meio de campo, onde que você ganha e perde jogo. Você ganhando o meio de campo, o Inter não teve tanto, assim, teve sim chance, mas com muita dificuldade. Então o Renato foi muito inteligente, neutralizando o meio de campo ali, colocando esses jogadores, né, colocou o Bernal para jogar. Então o Renato conhece o seu elenco, conhece os seus jogadores. E os jogadores, dentro de campo, tiveram a humildade para fazer o que o Renato pediu. E por isso que foi classificado. Muito bem, agora a festa nas Laranjeiras foi intensa e maravilhosa, além de merecedora. Tudo bem, Renata? Boa tarde para você, pro Edu, pro Cicinho, pro Ronaldo, todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Pois é, nada de descanso. Logo pela manhã, aqui na cidade de Charlotte, o Renato Gaúcho já comanda um novo treinamento visando esse jogo de sexta-feira pelas quartas de final contra o Al Hilal. Muita gente esperava umas quartas de final, reeditando a final da Liga dos Campeões de 2023 entre Manchester City e Inter de Milão. Nada disso. O Flu surpreendeu em campo com uma tática de 3 zagueiros, foi melhor que a equipe italiana, atual vice-campeã da Europa, está nas quartas de final diante do time saudita que eliminou o Manchester City. Nesse momento aqui no gramado do centro de treinamento de Charlotte, vou até sair um pouco da câmera, os jogadores que não atuaram ou atuaram pouco tempo no jogo de ontem contra a Inter fazem um trabalho aqui, o início do treinamento. O técnico Renato Gaúcho liberou para a gente acompanhar todo o trabalho. Enquanto os titulares, quem começou jogando ontem, está ali na academia aqui, fazendo um treino regenerativo, e amanhã o time treina novamente aqui na cidade de Charlotte. Aí um treinamento fechado para a gente da imprensa. O Renato já vai começar a trabalhar o time visando essa partida contra o Al Hilal. Assim como aconteceu antes da Inter de Milão, o Renato estudou bastante o adversário e já está certamente estudando bastante o time saudita. Afinal, se no papel alguém pode parecer favorito, como você está falando, muitas surpresas nessa Copa do Mundo de Clubes. Os recentes resultados fizeram todo mundo acreditar que dá para ir para mais longe até do que se imaginava antes, mesmo diante de adversários no papel e no bolso mais fortes ou com mais dinheiro, no caso, os times da Europa. O único desfalque certo do Renato para essa partida de sexta-feira é o René, lateral, que está suspenso. A gente vai ver se ele mantém os 3 zagueiros, né? Thiago Silva, Ignacio e Freitas, que ontem fizeram uma grande partida diante da Inter de Milão. Portanto, a gente segue aqui na cola do Flu, acompanhando tudo na cidade de Charlotte. Um sol para cada um, mais uma vez, muito calor. Já estamos nos acostumando com essa temperatura, Renato. Vai se proteger, aquele protetor solar, um bonezinho por aí. E tá fazendo um ótimo trabalho o nosso Thiago Leme, assim como a Gabi Guimarães, que está acompanhando tudo do Palmeiras. Antes ela estava de olho em Botafogo. Do Renato. A gente falava ontem, Zupa, aqui com o Gustavo Hoffmann, sobre uma necessidade de um jogo perfeito. Um jogo com erro zero. Como você fez essa avaliação do Fluminense? Foi um jogo perfeito na parte tática do Fusão? É isso, amigos. Bom dia, fã de esportes. Foi um jogo perfeito de erro zero, mas não bastava só o jogo perfeito de erro zero. Bastava escolher a estratégia perfeita para executar esse jogo. E o combo veio, né? Essa resposta boa do Renato foi uma pergunta que eu fiz a ele, justamente sobre o lado pessoal dessa vitória, porque acho que o Renato é um técnico vitorioso, né? E a gente já viu o Renato receber elogios de diferentes formas pela sua carreira. De títulos conquistados, de futebol ofensivo, de ter recuperado jogadores, de ter revelado jogadores. Mas eu acho que um reconhecimento
por uma definição estratégica e um plano tão perfeito como o jogo de ontem, acho que esse reconhecimento em um jogo tão grande, eu não me lembro do Renato ter tido, né? Então acho que para ele, de fato, foi um... Eu até brinquei ontem à noite no Linha de Passe, parecia o José Mourinho, naquele Barcelona-Inter, quando o Mourinho era o técnico da Inter e o Guardiola no Barça. Mas era o contrário, era o Renato Gaúcho contra a Inter de Milão. O povo até brincou que falaram para o Renato que era jogo contra a Inter, ele já grenalizou e falou: é comigo, vamos embora. Renatão ontem deu o show completo dele, e o Fluminense de fato teve uma atuação muito boa. Depois do jogo eu estava conversando com torcedores do Fluminense e eu ouvi de uma torcedora, eu falei assim: compara o que você viveu hoje com o que você viveu no Fluminense e Boca na Libertadores. E o sentimento que me foi traduzido foi: ganhar a Libertadores foi um alívio. O Fluminense tinha que ganhar aquela Libertadores. Hoje não. Hoje é uma alegria que não estava prevista e que é uma euforia que toma conta, um orgulho que toma conta. Sai o alívio, entra a euforia. Uma tarde histórica para os tricolores ontem aqui em Charlotte. A gente está no CT do Charlotte FC, time da Major League Soccer. Logo aqui atrás na minha câmera está o gramado onde o Fluminense treinará daqui a 20 minutos, certamente um regenerativo. Penúltimo treino aqui em Charlotte, na quarta-feira à tarde, o time viaja para Orlando, onde pega o Al Hilal na sexta-feira. Muitos destaques individuais nessa vitória: trio de zaga, John Arias, Renato, Fábio, Germancano. Vamos olhar também para o René. René tomou o segundo cartão amarelo, será desfalque do Fluminense nas quartas de final contra a equipe do Al Hilal. Ontem foi um dia para a história e o Fluminense fez um jogo estrategicamente impecável. Jogadores entenderam tudinho que o Renato pediu, Mari. E com tantos personagens e tantos pontos pra gente analisar, o Zupac volta já, então, pra gente falar e dissecar um pouco mais esse Fluminense. Mas só pra gente arrematar com vocês também, foi o tal do erro zero, que assim, a Inter até deu uns sustos, mas obviamente natural da condição do jogo. O Fluminense, ele teve tudo que ele fez contra o Borussia e mais que conseguiu fazer o gol, Mari. Acho que sim. É claro que a gente vai falar das oportunidades, defesas do Fábio, bolas na trave, mas dentro de um contexto, o Fluminense poderia até sentir o momento, né, da Inter. Até sentir essas chegadas. Contou, claro, com um jogo muito ruim do Thuram, voltando, né, de lesão. Contou com o Lautaro errando muito, por mais que, né, seja a figura dele que busque mais o jogo, mas errou muito também. Contou com uma defesa da Inter completamente, enfim, fora, né, ali da partida, parece que estava realmente muito desligada, e o Fluminense, ele abraçou uma estratégia e um comprometimento com isso que ele levou até o fim. Então, assim, não se abalou psicologicamente. O Renato, né, ao longo dessa fase de grupos, de fato falou, tem partidas que eles vão se concentrar muito, tem partidas que eles vão relaxar. E eles relaxaram quando puderam, entre aspas, e se concentraram quando foi necessário. Então, contra os europeus, o Fluminense foi erro zero. Fluminense 2, Inter de Milão 0, Jailson. A gente vai falar, né, mais tarde, em relação à parte tática, em relação à parte tática e tudo mais, em relação a isso daí que o Fluminense conseguiu uma baita de uma vitória, mas não só a questão do erro zero, acho que também rolou ali também, óbvio, no final a sorte, também a gente tem que falar sobre isso, a trave, mas não é a sorte de desmerecer o plano tático do Renato, não. Obviamente, se você trabalha bem, você pode dar sorte algumas vezes, e foi isso que aconteceu com o Fluminense. O Fluminense trabalhou tão bem que, se a gente parar para ver os melhores momentos ali no primeiro tempo, teve aquela chance logo no início do Di Marco, que o Fábio faz a defesa, mas depois foi só o Fluminense. A parte final mesmo, o apavoro lá da Inter, já é no final do jogo, desespero, bola alçada na área, que a gente vai explicar, muito causada, porque o Renato Gaúcho conseguiu bloquear basicamente tudo ali que o Kilvo tentou arrumar para o time da Inter de Milão. Se vocês tiverem que destacar um personagem individual, quem vocês destacam? O meu é óbvio. É o Arias, cara. Não dá. 4 jogos, 3, o melhor da partida? Não tem como. Né? E a gente vai falar sobre isso também, mas um destaque individual da Copa do Mundo de Clubes, que faz tanta diferença para um time, mais do que o Arias, não sei se tem outro. Difícil, né? Pra encontrar um cara que tem um jogador mesmo. Um jogador. Tanto impacto com tanto impacto durante essa Copa do... Pensa rápido aí, vê se vocês conseguem achar outro cara. Não vem. E dos que estão hoje, o Harry Kane não foi. Porque mesmo o jogo que o 10-0... Não, o Olise fez uma boa fase de grupos mas ali. Não foi determinante. Mas o Flamengo nem tanto. Exatamente, não é isso. Acho que o Arias, ele mantém uma regularidade mesmo quando o grupo tá baixo, né? Isso conta muito pra ele. Porque, por exemplo, o Richard Rios, pra mim é um destaque. Sim. Mas ainda assim você consegue dividir mais contra os jogadores do Palmeiras, né? Principalmente contra o Botafogo. Mas o Arias, ele conduziu a equipe mesmo nos 2 jogos ruins da fase de grupos.
Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense, 2-0 sobre a Inter de Milão. Fluminense garantido aí nas quartas de final, vai enfrentar o Al Hilal na sexta-feira, 4 horas da tarde. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Fluminense, trazer aí o Renato Gaúcho, que está sendo muito elogiado aí na imprensa esportiva. Tá aí na matéria, Renato muda esquema tático e comenta a união do grupo. O grupo acreditou. O Renato Gaúcho espelhou, né, a formação do Fluminense com a da Inter de Milão. A Inter de Milão joga com 3 zagueiros num 3-5-2. E aí o Fluminense espelhou jogando também no 3-5-2 e foi soberano. Jogou bem melhor do que a Inter e mereceu a classificação. Trazer mais uma matéria aqui do Renato Gaúcho. Renato enaltece humildade, entrega do grupo e importância da torcida na vitória contra a Inter. A torcida do Fluminense fez uma grande festa ontem na partida, tem feito aí em todo o Mundial, sendo um diferencial aí, ajudando o Tricolor nas partidas, e o grupo do Fluminense, o elenco, tem jogado muito bem, todos os jogadores de parabéns aí nessa campanha do Tricolor. Para encerrar o nosso giro de notícias, trazer aqui o Thiago Silva, o monstro, líder do Fluminense. Thiago Silva mostra a liderança, capitão Tricolor, foi quem sugeriu mudança tática. O Thiago Silva, ele é praticamente um técnico dentro do campo, né? Porque ele orienta, ele questiona, ele dá as suas orientações ali, as suas dicas, e tem jogado muito bem o capitão do Fluminense. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo.